treinamento é sobre o Portuzana. Portuzana é um produto voltado para o controle da glicemia e melhora da resistência à insulina. É um produto 100% natural, com ação tripla, capaz de estimular a translocação de GLUT4, reduzindo a insulina de jejum e também o índice Roma-IR. O que é o Portuzana? Então, ele é um extrato de Portulaca oleracea, também conhecido como beldroega fora do Brasil. Fora do Brasil, a beldroega ela é utilizada na alimentação, inclusive como salada, por conta de todas as suas propriedades funcionais. O Portuzana, ele é um produto natural, que ele contém vários compostos biologicamente ativos e fonte de muitos nutrientes, como ácido oxálico, ácidos graxos ômega 3, cumarinas, flavonoides glicosídeos, glicosídeos monoterpênicos, vitaminas como vitamina C e vitamina A, glutationa, então uma série de compostos que vão ter um efeito positivo, um efeito funcional. Fora do Brasil, a beldroega é considerada uma alimentação, então ele é considerado como uma PANC, uma planta alimentícia não convencional. O principal foco da utilização de Portuzana é a melhora da resistência à insulina e o principal mecanismo de ação pela translocação de GLUT4. É um produto que você deve usar todos os dias, 60 mg antes do café da manhã, almoço e jantar. O Portuzana ele contém uma tecnologia patenteada no seu processo de extração, que é chamada EFLA Hiperpur. Essa tecnologia ela permite a remoção altamente seletiva de contaminantes, como pesticida, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, ácidos graxos insaturados, como os seus subprodutos indesejados, como o etanol. Então, essa tecnologia diferenciada faz com que o extrato ele seja muito mais puro e seguro para o consumo humano. A insulina é um dos hormônios que é responsável por controlar a glicemia e também a captação da glicose pelos tecidos que são insulino dependentes. Alguns fatores podem influenciar na sua resposta, fatores como má alimentação, a inatividade física, fatores genéticos, a própria composição corporal, o envelhecimento, podem reduzir a resposta do nosso corpo a esse hormônio, levando a um quadro conhecido como resistência à insulina e hiperinsulinemia. Essa resistência à insulina ela pode estar relacionada e causar o diabetes, relacionada com a hiperglicemia, a hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, inflamação, obesidade, disfunção endotelial. Além disso, ela também está relacionada com algumas doenças, como a síndrome metabólica, a síndrome do ovário policístico e também a esteatose hepática não alcoólica. A insulina é o hormônio capaz de induzir a captação de glicose pelos tecidos que são insulino dependentes, como adipócitos e também as células musculares, pela sinalização do receptor de insulina. Então, ele faz ativação e autofosforilação desse receptor, que leva ao recrutamento de vários parceiros de ligação intracelular, incluindo substratos receptores de insulina, ativação da proteína quinase B, AKT, via PIP3 e, finalmente, a translocação de GLUT4, que é um transportador de glicose, dos compartimentos de armazenamento intracelular para a membrana plasmática. A translocação de GLUT4, dependente da insulina, ela passa a ser insuficiente em quadros de resistência à insulina. E isso leva a uma redução na captação da glicose e leva a uma elevação na glicemia. Então, é isso que acontece com a resistência à insulina. Diversos fármacos são utilizados para o tratamento da diabetes mellitus do tipo 2, da síndrome metabólica e também da resistência à insulina. Só que esses fármacos utilizados muitas vezes produzem efeitos colaterais, como acúmulo de gordura ou regeneração hepática deficiente. Portanto, a procura por ativos e produtos que consigam mimetizar a insulina, que consigam fazer esse estímulo da translocação de GLUT4 e aumentar a captação de glicose sem efeitos colaterais está crescendo, né? Dentre essas alternativas, então, compostos que são ricos em polifenóis e alguns compostos oxálicos em alfa-lipóico podem ser considerados uma estratégia interessante para um tratamento alternativo e coadjuvante para melhorar a resistência à insulina, melhorar o controle da glicemia, que é o caso do Portuzana. O Portuzana, ele acaba tendo um modo de ação triplo,
no combate aí à resistência à insulina. Ele é capaz de reduzir a absorção de glicose a nível intestinal. Ele aumenta a captação de glicose, pois ele é capaz de estimular a translocação de GLUT4 para a membrana e também modular a sensibilidade à insulina, pois ele é capaz de ativar PPAR-gama. Então, ele tem esse modo de ação triplo para ajudar a combater a resistência à insulina e controlar melhor a glicemia. O Portuzana é capaz de ativar essa translocação de GLUT4 para a membrana, independente da insulina do exercício físico. Por isso que ele tem um grande potencial aí em melhorar o controle glicêmico e também melhorar a resistência à insulina. Outro possível mecanismo de ação que está relacionado à resposta da glicemia é a ativação dos receptores ativados por proliferadores de peroxissoma, PPAR-gama. Embora essa função do PPAR-gama no desenvolvimento do tecido adiposo já esteja bem estabelecida, o seu nível reduzido em alguns tecidos que são metabolicamente importantes na homeostase da glicose, como por exemplo o músculo esquelético, o fígado, as células beta-pancreáticas, aumenta a questão da sua possível importância fisiológica e farmacológica. A ativação de PPAR-gama, ela acaba resultando em um aumento da sensibilidade à insulina no músculo esquelético, no fígado e tecido adiposo, redução da absorção de glicose a nível intestinal, aumento da captação de glicose pelo sangue, pelas células periféricas, aumento da gliconeogênese hepática, aumento da atividade de adiponectina. E todas essas ações em conjunto são responsáveis por reduzir a glicemia. Então, outro aí possível mecanismo de ação que está relacionada com a melhora do controle glicêmico e também a melhora da resistência à insulina com a utilização do Portuzana, essa sua capacidade em estimular e ativar PPAR-gama. O Portuzana ele possui estudos in vitro e in vivo em humanos. Então, o estudo in vitro, eles observaram a capacidade na indução de translocação de GLUT4, comparando diversos compostos naturais com a insulina. Então, eles observaram a insulina, polifenóis do chá verde, o extrato de portulaca ou portuzana, tindora, ginostema, gengibre, silimarina e mirtilo. E eles fizeram essa quantificação por microscopia total da fluorescência da reflexão interna, o TIRF. O que eles observaram nesse estudo? Que dois extratos, o extrato de portuzana, através da beldroega, e também o de tindora, Coccinea grandis, eles foram capazes de induzir a translocação de GLUT4, acompanhados de um aumento na concentração intracelular de glicose. E esses resultados, eles acabam indicando que a via principal, a via PI3 quinase, sendo o principal responsável pela translocação de GLUT4. Quando a gente faz o comparativo aqui nesses gráficos, né, A, B, C e D, nós conseguimos observar aí que o gráfico B é o gráfico do Portuzana, então realmente demonstrando assim o seu efeito em aumentar a sinalização e a translocação de GLUT4, dose dependente. E quando a gente compara o Portuzana com o Tindora, que foi o outro extrato que teve um potencial também nesse estímulo de translocação de GLUT4, o Portuzana tem um estímulo muito maior. Então, dentre todos os extratos, o Portuzana é o que apresenta maior estímulo na capacidade da indução de translocação de GLUT4. Então, isso demonstrado e comprovado por esse estudo in vitro. Ele também possui estudos in vivo em animais, então o estudo foi feito em 40 ratos albinos, que eles foram divididos aleatoriamente em 5 grupos, então um grupo e controle, grupo 1, grupo 2, grupo diabético, grupo 3, grupo diabético e tratado com portuzana, com 100 mg por quilograma ao dia. Grupo 4, diabéticos e tratados com portuzana, 200 mg por quilograma ao dia. E o grupo 5, diabéticos tratados com portuzana, 400 mg por quilograma ao dia. O que eles observaram nesse estudo? Que o portuzana ele foi capaz, sim, de reduzir os níveis de glicose no sangue desses animais diabéticos em comparação com um grupo não tratado, e isso também foi de forma dose dependente. Então, quanto maior a concentração de portuzana utilizada na suplementação, maior foi o efeito na redução da glicose sanguínea. Então, demonstrando aí seu efeito em estudos animais no controle da glicemia.
O estudo clínico foi feito com pacientes portadores do diabetes mellitus do tipo 2, então foi conduzido um estudo para verificar a segurança, a eficácia e também a tolerabilidade do Portuzana em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. O estudo foi feito com 63 participantes, entre homens e mulheres, com diabetes do tipo 2, que tinham idade entre 30 e 75 anos. Foram excluídos pacientes que estavam utilizando insulina ou mais de um medicamento hipoglicemiante. A suplementação foi num período de 12 semanas. A dose de Portuzana foi 60 mg antes das 3 principais refeições, então café da manhã, almoço e jantar, 3 vezes ao dia, ou placebo. O que os autores observaram nesse estudo? Que após 6 semanas, a hemoglobina glicada ela melhorou em 80% dos pacientes do grupo Portuzana e teve uma redução significativa ao longo das 12 semanas de tratamento, tendo um efeito melhor do que o placebo, superando esse placebo em 44%. Também observaram uma redução na insulina de jejum em 21% e uma redução de 20% do índice Roma-IR. Além desses resultados em relação que demonstram, a melhora do controle glicêmico e melhora da resistência à insulina, os autores também observaram nesse estudo uma redução significativa na pressão arterial sistólica no grupo suplementado com Portuzana. Então, esse estudo realmente demonstra a eficácia da utilização do Portuzana para pacientes com resistência à insulina. Então, um achado bem interessante. O Portuzana, ele pode ser utilizado, então, para pacientes que tenham resistência à insulina, não é exclusivo para pacientes de diabetes mellitus do tipo 2, mas pacientes que tenham hiperinsulinemia, que já estejam começando com um quadro de resistência à insulina, associado, por exemplo, ao sobrepeso e à obesidade, diabetes mellitus do tipo 2, síndrome metabólica, obesidade, mulheres com síndrome do ovário policístico, então são possíveis indicações da utilização do Portuzana. Como tomar então o Portuzana? Então 60 mg antes do café da manhã, almoço e jantar, e ele pode ser feito tanto em cápsula como também em outras formas farmacêuticas. Na Poca de Coco, nossa água de coco ficou bem interessante. Base efervescente também fica uma proposta diferenciada. Em drinks também pode ser utilizado. Ele é um produto que não tem um sabor ruim, ele é solúvel em água, então ele pode ser sim feito em outras formas farmacêuticas a não ser a cápsula. Ele pode ser utilizado tanto isolado como também associado, pensando em um protocolo para perda de peso, para pacientes que tenham sobrepeso e obesidade, que estejam com uma hiperinsulinemia, que estejam no início de uma resistência à insulina, então ele pode ser associado com outros ativos, como por exemplo, Forislim, Citrus aurantium, Camellia sinensis. Pode ser utilizado com outros ativos que também têm uma função aí na melhora do controle glicêmico, como cromo, zinco, vitaminas, outros ativos aí fitoterápicos que possam ser utilizados com a própria canela, então ele permite sim ser utilizado tanto isolado como também associado. O Portuzana possui como contraindicações mulheres gestantes, pois ele pode ter um potencial em aumentar a contratilidade no útero. Ele também não pode ser utilizado por pacientes com litíase renal, pois ele contém ácido oxálico. E lembrando que ele não foi testado em lactantes, portanto não recomendamos a utilização por parte desse público. Ficou com alguma dúvida referente ao produto? Entre em contato conosco. Pode ser pelo e-mail satec@viafarmanet.com.br, pelo nosso telefone DDD 11 2067 5706 ou pelos nossos canais de WhatsApp. Nós temos 2 canais de atendimento, DDD 11 95777 2696 ou DDD 11 99824 0750. Aqui na tela vocês encontram um QR Code que dá acesso diretamente ao nosso site. Dentro do nosso site nós temos as páginas dos produtos exclusivos da Via. Dentro de cada página você consegue encontrar os principais documentos e documentos técnicos de cada produto, como literatura, lâmina técnica e o protocolo de formulações. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e até o próximo treinamento.